Muito bem, nessa aula agora, para fechar esse processo de elaboração do cronograma, digamos, físico, né? O cronograma da sequência dos serviços, tem algumas coisas bacanas que a gente precisa entender, a gente pode trabalhar aqui no MS Project. Por exemplo, você já viu na aula passada que se você der 2 cliques aqui na escala de tempo, nós podemos regular esse zoom da escala de tempo e inclusive mudar as unidades das camadas que ele chama, né? Dessa escala de tempo. Tudo bem, mas eu quero te mostrar, aproveitando agora, que o seu cronograma, ele poderia ter, por exemplo, 3 camadas. Então eu tenho uma superior, que ele acabou de colocar aqui, tá vendo? Nesse exemplo que ele mostra. A intermediária, que é essa aqui. E a inferior. Bem, no caso da superior, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, semestre. Então, segundo semestre, mês e o dia. Eu vou dar um OK só para você ver como é que fica aqui. E agora você sabe que pode ter até 3 camadas e organizar da maneira que você achar melhor. Obviamente, mantendo uma coerência, que a camada de cima sempre tem que ser maior ou igual à camada de baixo, né? Então, esse é o aviso. Segunda coisa bacana para a gente entender aqui. Nós podemos visualizar o caminho crítico aqui no MS Project, né? Então, vamos dar uma olhada como é fácil enxergar o caminho crítico. Se você tiver com alguma dúvida sobre o caminho crítico, não entender bem o que é, aproveita para dar uma olhada nas nossas aulas sobre caminho crítico para tirar essas dúvidas, tá? E bem aqui, ó, na guia Formato, eu posso escolher agora uma opção chamada Tarefas Críticas. Então, quando eu marco essa opção, ele automaticamente no cronograma pinta de vermelho os serviços que são críticos. Isso é muito importante na hora que a gente está analisando um determinado programação, um determinado cronograma. Por quê? Primeiro, eu posso fazer ajustes aqui no meu cronograma para melhorar. O meu primeiro cronograma já pode ser um cronograma um pouco mais otimizado. Por exemplo, vamos ver um caso aqui, ó. Eu tenho aqui uma situação, digamos, que ficou muito apertado para mim, tá trabalhando aqui com as instalações hidráulicas junto com essas instalações elétricas, porque de repente um ambiente é pequeno, ou pode ser por uma questão de disponibilidade de material, e por vários outros motivos, né? No caso desse exemplo, a gente chega à conclusão que eu poderia, por exemplo, empurrar um pouco mais esse cronograma de tal forma que, por exemplo, aqui cabos, né? Cabos ficasse mais livre, e aí eu já dou uma aliviada nesse uso dessa necessidade de material. Então, por exemplo, maneiras que eu poderia fazer isso eu venho aqui, cabos está ligado com eletrodutos e caixa 16, e eu quero empurrar aqui algumas semanas. Visualmente eu vejo, ó, 1, 2, 3, mais ou menos umas 3 semanas, né? Você poderia até contar especificamente os dias, ou ter uma data definida e colocar em função disso. Mas eu aqui vou fazer uma estimativa de 3 semanas. 3 semanas, ó, eu vou aqui dar um clique, vou dizer que é 16, término e início, tá certo? Mas 3 semanas são 15 dias úteis, né? São 5 dias úteis por semana, enter. Então, já aliviou aqui essa carga de trabalho, já dei uma mexida. Outra forma de fazer isso, eu vou trazer o 16 de volta, seria, eu venho simplesmente com o mouse sobre a seta da predecessora, né, da ligação que eu quero mexer, 2 cliques, e aqui eu coloco aquela latência de 15 dias digitando, ó, ok, e ele preenche, opa, cliquei demais, e ele preenche aqui pra gente. Bem, outra coisa bacana que a gente precisa entender na hora de montar o nosso cronograma é que ele me permite, analisando aqui as tarefas críticas, por exemplo, eu posso ter uma obra muito grande, então é importante e interessante eu saber filtrar, né? Então vamos aqui na guia exibir, para você ver isso, ó. E eu tenho aqui na guia exibir um comando chamado filtro. Eu vou clicar aqui e vou pedir para ele filtrar críticas. Então com isso, apesar de eu ter uma obra com muitos itens, muitos serviços, eu consigo agora enxergar como é que está o andamento do meu caminho crítico, tá certo? Para trazer de volta, é só vir novamente na guia exibir, venho aqui em crítica e peço que não tenha nenhum filtro, ou seja, ele libera e assim eu consigo ver todos. Em termos de visual do cronograma, tem mais uma coisa importante para você entender aqui no seu primeiro cronograma, e já vai servir para todos os cronogramas que eu for fazer. Imagina tu imprimindo isso aqui, onde nessa área do cronograma não está pautado, né? Nem tem linhas verticais para me ajudar a achar o dia, ou o período, no caso a semana, nem tem linhas horizontais para me ajudar a ligar com o serviço em si. Porque veja bem, deixa eu te dar um exemplo prático aqui, só na tela mesmo. Esse serviço bem aqui, ó,
ele está de que semana para que semana, né? Você olhando, subindo aqui, pode ser que atrapalhe um pouco para você perceber o período que ele está. E quem é esse serviço, você vindo aqui, vai que sobe, desce, não consegue acompanhar bem, mas são pinturas externas. Agora imagina isso impresso, né? Pode ser pior, porque você pode ter uma impressão, por exemplo, em um papel A3, um papel A2. Então você vai ter barras longe da escala de tempo e vai ter barras de serviço longe da descrição do próprio serviço. Então, vamos para uma parte muito importante na organização de cronograma que tem mais a ver com layout, que é a seguinte: como eu pauto o meu cronograma aqui? Então, vamos aqui em formato. Nós vamos aqui onde tem linhas de grade, ó, bem aqui do lado esquerdo em formato. Você vai clicar em linha de grade e vai escolher a opção linhas de grade. Aqui nós temos linhas de Gantt. Aqui o tipo está em branco, ó, linhas de Gantt, tá? Esse é o tipo de linha que nós vamos mexer. O tipo dela eu vou colocar aqui pontilhado e vou deixar com automática, tá? E aqui eu vou pedir para ele pautar pela semana. Lembra que a semana está na camada inferior. Essa é a camada inferior, camada intermediária, camada superior. Então eu venho aqui, ó, camada inferior, e eu vou pedir o tipo pontilhado, tá? Então eu pedi para pontilhar a linha do Gantt e a camada inferior. Então vamos dar um OK. Olha só o que aconteceu, ele ficou todo pautado, né? Então com isso fica muito mais fácil para você trabalhar e visualizar e entender cada barra o que tem com relação ao seu respectivo serviço e respectivo período de execução, principalmente com relação à impressão, tá certo? Então dessa maneira, definindo a estrutura, vamos fazer um resumo geral. Definindo os serviços e a sua estrutura de itens e subitens, né, que ele chama de estrutura de tópicos, mas que também pode ser chamada de estrutura analítica de projetos, e é comumente chamado na nossa área de construção de plano de contas, né, porque tem essas contas aqui, esses itens. Em seguida você define as durações, em função do que a gente já conversou, quantidade de serviço, produtividade média da equipe, quantidade de equipes, e por fim você define os predecessores, em função da ideia do plano de ataque, do plano de execução dessa obra. Fechado esses três conjuntos, a estrutura do serviço, o plano de contas, a duração e os predecessores, você está com o seu primeiro cronograma, ou você estará com qualquer cronograma de qualquer obra pronto. Concluindo, você pode exibir o caminho crítico, como a gente viu. Se você aqui na guia formato, clicar nessa opçãozinha chamada tarefas críticas, e aqui em linhas de grade você tem como decidir para pautar as linhas de Gantt e os intervalos das escalas, né? Aliás, os intervalos das camadas dentro da escala. Aí você pode escolher se é inferior, a intermediária ou a superior. Ok? Muito bom. Com isso dá para você pegar qualquer trabalho seu de faculdade, de uma obra que você esteja acompanhando como estagiário, ou se você é já o engenheiro da obra, você pode pegar, por exemplo, a lista dos itens do orçamento da obra e trabalhar passando aqui para o MS Project e começar a montar o seu cronograma rapidamente para te ajudar no planejamento dessa obra. Tá ok? Um abraço, até a próxima aula.